como é que chega as denúncias? Então, existe um Disque Denúncia Nacional, né, específico para atender as vítimas da exploração das crianças vítimas de exploração sexual, e essas denúncias são encaminhadas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos para as promotorias de todo o Brasil. Então, as que são feitas aqui em Sergipe, feitas por sergipanos, são encaminhadas para esse núcleo aqui do Ministério Público. O que é que a gente faz? Pega essa denúncia, faz uma apuração prévia, encaminha para a Promotoria de Justiça, que toma conta da infância. Então, geralmente, aí há todo um trabalho, porque não é só o sistema penal que vai resolver a questão da exploração sexual. E no caso de pedofilia é um caso muito complicado, porque envolve o quê? Sentimentos de culpa por parte do menor, né? Acontece também a questão de que a criança não tem consciência, né, do mal que aquilo está causando a ela. Então há uma necessidade de ter um trabalho psicológico com essa criança, ter um trabalho de acompanhamento familiar, ter um trabalho também de inclusão social, porque em muitos casos as vítimas são excluídas socioeconomicamente. Há uma questão também de punibilizar o infrator para que isso não se repita. Agora, há uma problemática que também há uma omissão, né, por parte do Estado no tratamento integral, né, das vítimas dessa exploração. Tá, aqui tem um núcleo de apoio, né? Então, tem mais algum outro órgão, tanto estadual quanto a nível de município, que ajude? Olha, esses outros órgãos do município e do estado trabalham com o acolhimento dessas crianças. Nós temos também os CAPs, né, e tem também os abrigos. Então, antigamente chamava-se orfanato, aí na linguagem moderna são abrigos. Então, essas crianças passam um tempo lá até se recuperarem, tendo todo um atendimento médico, estudando, né, para que possam se recuperar desse trauma. Mas o essencial é que essa criança volte a habitar com sua família, para que ela não perca a sua identidade. Então, realmente, o poder familiar e a guarda dela só é perdida quando existem situações muito graves, né? Então, aqui o Núcleo de Apoio à Infância e Adolescência, o que é que ele faz? Nós fazemos campanhas, né, com relação à conscientização da sociedade civil organizada sobre a necessidade de se sensibilizar com a questão da infância e adolescência, partindo-se do pressuposto de que esses cidadãos, né, serão quem futuramente, né, darão continuidade a um projeto de nação. E há uma omissão muito grande, porque as pessoas pensam que as crianças não pensam nada, ou que pelo fato de elas não produzirem economicamente, não é dado pelo Estado a devida atenção a esse grupamento. E justamente envolve também problemas de desestruturação familiar, uma questão de pais que abandonaram essas crianças, né, de mães que têm muitos filhos e não têm condição de dar toda uma atenção, de pessoas que moram em situações que estão muito expostas e vulneráveis à violência. Então isso vai gerando um ciclo, desestruturação familiar, a questão também da falta de acesso a uma educação, pelo menos básica, para que essa criança tenha consciência, né, da sua vida, da importância que ela tem para a sociedade, e também a questão do envolvimento com entorpecentes. Então a gente percebe muito, no caso de crianças que cometem de adolescentes que cometem alguns pequenos delitos, a ligação direta entre o consumo de entorpecentes e a prática de alguns delitos. Por quê? Porque como vivemos numa sociedade de consumo, uma sociedade consumista, muitas vezes esses jovens eles não têm condições, né, de acompanhar esse padrão de consumo que a mídia passa. Então eles se sentem frustrados e infelizmente acabam cometendo pequenos furtos para satisfazer, né, os anseios daquele grupo que ele faz parte. Então gera-se um ciclo vicioso. Né, com relação à pedofilia, existem muitos casos aqui em Sergipe, né, inclusive os órgãos que atendem essas crianças, como por exemplo a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o Hospital João Alves, eles já são pré-informados que partindo de qualquer suspeita que essa criança foi explorada ou violentada sexualmente, para informar imediatamente ao Ministério Público. Então nós temos aqui, desenvolvemos um programa chamado SALVE, que é o Sistema de Aviso Legal, né, por Violência contra Criança e Adolescente. Então a partir do momento que essa criança há alguma suspeita de violência, seja espancamento, seja violência sexual, né, os responsáveis, né, tendem a ser investigados. Há também outro projeto muito interessante que o NAIA está tocando, que é a questão de criar um espaço diferenciado de atendimento às crianças que são vítimas de exploração sexual. Até porque no IML não há um atendimento durante 24 horas e essas pessoas às vezes moram no interior e fica muito difícil, né, haver esse deslocamento e esse atendimento com qualidade.
até para auferir, né, que essa violência aconteceu. Então existe já uma equipe treinada que atenderá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes essas crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual. Até porque elas não se sintam constrangidas, né, quando forem atendidas no IML. Ô Magis, Existem dados que indicam que existe um percentual de pessoas em idade sexualmente ativa que são pedófilas, né? A psicologia classifica, né, a pedofilia, né, como uma espécie de estupro onde a pessoa se sente sexualmente atraída por crianças menores de idade, né? E essa questão ela é potencializada, infelizmente, hoje, porque a internet ela facilitou muito o acesso a material desse tipo, né? Principalmente de crianças que são exploradas em países muito pobres, como da África e do Sudeste Asiático. Então essas imagens circulam pelo mundo e acabam estimulando práticas, né, pedófilas também no Brasil. Mas é óbvio que historicamente sempre existiu o caso de abusos a crianças, só que isso tomou uma dimensão muito ampla atualmente porque a imprensa começou a discutir muito o tema. Né? Então isso entrou na pauta do dia. Será que continuaremos tratando nossas crianças dessa forma? Como deveremos coagir essas práticas? Como deveremos punir o agressor? Né? Até porque é uma situação muito covarde, né? Uma pessoa adulta, né, com toda uma malícia, né, abusar de uma criança hipossuficiente, né, que não tem consciência dos problemas que aquilo vai gerar para ela, e muito inocente, né, uma pessoa inocente. Então acho que isso é uma covardia. Então tudo indica que existe sim, distúrbios psicológicos nas pessoas que praticam pedofilia. Tá. Aqui no Ministério Público vocês têm alguma espécie de levantamento por área ou por perfil, levantando o perfil dessas pessoas, já que é um tema assim muito discutido hoje? É porque assim, o Ministério Público, óbvio que ele se serve de dados de perícias, de psicólogos, mas assim, a atuação do Ministério Público como tutor, protetor da infância, é mais um aspecto de acionar, né, as promotorias, né, de acionar a justiça para que essas pessoas sejam punidas. Mas é óbvio que existe todo um estudo, uma sensibilidade no sentido de perceber a situação do infrator e da vítima, né? O que levou aquela pessoa a cometer aquele ato, né? Também essa sensibilidade, só que nós trabalhamos mais com a questão do legalismo, né? Do sistema penal. Vários, né, que foram instituídos, né, há alguns anos atrás, eles trabalham com o Ministério Público como parceiros, então há toda uma linha direta, né, de atuação dos conselhos junto com o Ministério Público. Porque, por exemplo, o conselho ele tem uma delimitação territorial de sua atuação. Então fica muito fácil para os conselheiros tutelares identificarem qualquer forma de abuso que está acontecendo na circunscrição que ele atua. Então, diante de qualquer suspeita que ocorra, ele encaminha essa suspeita para o Ministério Público e a gente vai analisar se é pertinente, né, se aquela criança realmente foi violentada, porque às vezes nem procede. Às vezes é o caso de um vizinho que tem uma inimizade e faz uma denúncia, tá entendendo? Sem ter nem fundamento, e aí a gente tem que investigar, porque jamais iríamos, pelo princípio da presunção de inocência, estar acusando injustamente alguém que não merece, né? E depois de repercutido, fica ruim depois. Não, né? E todos esses processos com relação à violência contra crianças e adolescentes, eles correm em segredo de justiça, até para não expor, né, a imagem dessa criança e para que ela não fique com traumas psicológicos. Então tudo corre em segredo de justiça. Do atendimento diferenciado que essas pessoas vão ter, até por uma questão de cidadania e direitos humanos, a questão de que nós estamos tentando formar uma rede de proteção à exploração contra criança e adolescente, né? Tanto é que as mobilizações estão acontecendo a nível municipal, estadual e nacional, e tudo indica que está sendo criada uma rede nordestina também de proteção à infância e adolescência, principalmente contra a exploração sexual dos turistas, né, que vêm de outros países, né, e acabam explorando essas crianças. Ainda bem que Sergipe ainda não entrou assim nessa rota, né, mas é um problema bem grave em Alagoas, no Rio Grande do Norte e no Ceará. No Ceará, realmente. Vá, pode ir. Então o NAI é um núcleo criado aqui na Procuradoria de Justiça justamente para estar trabalhando junto com as promotorias. Então as promotorias atuam com a abertura dos processos judiciais, né, e da apuração das denúncias, e a gente trabalha com a questão dos procedimentos administrativos, os chamados TACs, que são os termos de ajuste de conduta. Então a gente convoca as instituições, né, cria projetos para justamente tentar conscientizar e mobilizar esses segmentos organizados na questão da infância e adolescência. Então não tem só a infância e adolescência aqui, tem também o núcleo da saúde, núcleo das ONGs. Então a gente tentou pegar as competências constitucionais do Ministério Público e adequar nesses núcleos para que haja uma amplitude no acompanhamento, né?
dessas questões sociais.